Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Luciane, professora de História do IFMG Sabará. E a partir de agora, aqui nesse canal, vão ter alguns vídeos meus com resoluções de questões de História do Enem, tá? Se vocês quiserem alguma questão específica da prova de Humanas do Enem, ou até questões de outras provas, de outros concursos que sejam da área de História ou Ciências Humanas, tem um link para um formulário aqui, acredito que embaixo do vídeo, está aqui na página. Vocês podem clicar e colocar lá qual que é a questão, qual que é o concurso que vocês têm interesse de ver resolvido, né? Se vocês estão lá estudando, tem alguma questão que pegou, não consegue fazer, manda pra gente que a gente ajuda você, beleza? Então, no vídeo de hoje, nós vamos responder uma questão de História do Enem de 2013, né? A questão número 44. Não sei em qual cor de prova, mas na tabela oficial. E essa questão, gente, é uma questão que trata do tema do abolicionismo. Fazer um breve comentário sobre o abolicionismo, tá? Se já não fizeram isso, façam, por favor, que é o quê? Tirar da cabeça de vocês aquela ideia de que o fim da escravidão no Brasil, ela se deve apenas ao 13 de maio de 1888, quando a bondosa princesa Isabel assinou aquela lei de 2 parágrafos. Não é isso, tá, gente? O abolicionismo é um movimento que ele, como a corpo, ele se organiza desde o final do século XVIII. A Revolução Francesa vai ampliar muito esse movimento. E no Brasil, durante todo o século XIX, a gente vai ter um monte de gente lutando em prol do fim da escravidão na sociedade brasileira, né? E principalmente muitas dessas pessoas são pessoas negras, sejam elas escravizadas ou ex-escravos ou até pessoas já nascidas livres no Brasil. Então, é importante ter em mente, né, que esse movimento abolicionista ele não é propriedade, não é de posse de uma pessoa só, mas de um grupo da sociedade, também formada por pessoas brancas, que ajudaram a colocar essa discussão na pauta. E ajudaram a incentivar através de publicações de jornais, através de organizações de clubes, né, e de associações que juntavam dinheiro para comprar alforrias, que juntavam dinheiro para lutar na justiça pela liberdade de várias pessoas escravizadas. Então tivemos, por uma série de vias diferentes, né, esse processo de fim da escravidão no Brasil. Dentre esses vários abolicionistas, nós temos o tema da nossa questão, que é o Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco, para quem não sabe ou não lembra, era um tanto de coisa. Ele era jornalista, escritor, político, advogado. Era muito comum, né? No século XIX não tinha televisão para distrair, então as pessoas iam estudar e aprendiam várias coisas, né? E o Joaquim Nabuco também era um abolicionista. E ele fazia vários discursos na sua carreira, na sua atuação política, em prol da pauta da abolição da escravidão no Brasil. Certinho? Então, a nossa questão trata disso, né? Uma passagem muito breve, muito rápida sobre abolicionismo. E a gente vai analisar aqui agora. Primeira coisa que vocês vão lembrar, para quem assistiu o meu vídeo anterior, é o que a gente deve buscar para responder uma questão, né, de forma mais efetiva e mais objetiva. Então, tá lá, referência. Não esqueçam que eu falei para vocês, né? Sempre observe a referência, porque ela pode dar algumas informações importantes. Esse texto que o Enem trouxe para mim é um texto escrito pelo próprio Joaquim Nabuco, né, sobre o abolicionismo, e é do século XIX. Então, não apesar de ter sido publicado de novo no ano 2000, essa primeira datazinha que aparece, gente, ela sempre se refere ao período de quando isso foi escrito ou dito. Então, nós temos um documento, né, um trecho, uma fonte que me fala sobre abolicionismo no século XVIII, ou seja, no XIX, desculpa, no calor do momento, né? E aí eu vou lá, a segunda coisa importante da minha questão, que é o enunciado. Lembra lá, para quem não viu outro vídeo, é bom ver o enunciado para você não perder tempo, porque agora eu vou ler o texto sabendo exatamente o que é o enunciado, o que a questão quer que eu encontre no texto. E o que a questão quer que eu encontre nesse texto? Vamos lá. No texto, eu já grifei aqui as coisas importantes, né? Por que eu grifei no texto? Porque, às vezes, a questão quer algo do meu conhecimento geral sobre o tema. E aqui, ele foi muito específico. Eu não quero que você me diga o que você sabe sobre abolicionismo. É claro que o que você sabe sobre isso vai te ajudar a responder a questão. Mas o que ele quer mesmo é que você busque lá no texto essa informação, nesse trechinho que está colocado aí na alternativa. E ele vai dizer, no texto, Joaquim Nabuco defende um projeto político sobre como deveria ocorrer o fim da escravidão no Brasil, no qual. Então, as alternativas vão me trazer a informação do que constava nesse projeto político do Joaquim Nabuco para acabar com a escravidão no Brasil. Tranquilo? Então, basicamente, eu vou lá ler o texto e vou falar o que Joaquim está me dizendo que tem que ser feito para acabar com a escravidão. De acordo com a cabeça dele, né? Não de acordo com o que aconteceu, ou que de fato seria o mais correto. Então, eu vou ler meu texto e como o Enem, ele ama vocês,
Só que não. É claro que ele não vai entregar de bandeja. Ele vai começar o texto falando exatamente o contrário do que você precisa. O que não devia ser feito. Eita! O que não devia ser feito para acabar com a escravidão no Brasil. Olha lá, né? Então vamos lá. A escravidão não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra servil, muito menos por insurreições ou atentados locais. Não deve ser tampouco uma guerra civil como foi nos Estados Unidos. Então, ali ele já me pontuou 3 formas de fim da escravidão com as quais ele não concorda. São as 3 que eu grifei. Lembra que eu falei para grifar a prova? É um exemplo clássico de como que eu deveria grifar esse texto aí na hora da prova. Ela poderia, talvez, ele está se aproximando, mas ele ainda não diz que é assim. Ele diz que talvez depois de uma revolução, como aconteceu na França, tendo essa revolução obra exclusiva da população livre. Já está tirando aí o protagonismo dele. Fala, os escravizados, eles não precisam fazer nada para a abolição acontecer. Deixa com a gente. Aí ele vem afirmando, entregando de bandeja a minha resposta. Ele afirma: é no parlamento e não em fazendas ou quilombos do interior, nem nas ruas e praças da cidade, que se há de ganhar ou perder a causa da liberdade. Então, eu já tenho minha resposta. Eu vou escrever ali na prova. Mentira, né, gente? Eu tenho a minha resposta. Eu sei que é no parlamento. Agora eu preciso encontrar ela nas minhas alternativas. Beleza? E como que eu vou fazer isso, né? Eu vou ter em mente que eu estou buscando uma alternativa que me fale do parlamento, da via legal, da via, né, política da coisa. É isso que o Joaquim Nabuco queria. Então, eu vou ler a alternativa A. Copiava o modelo... outra dica importante. Às vezes, quando a gente lê o enunciado, vai para o texto e volta, as alternativas parecem meio soltas. Por quê? Porque quando a alternativa começa com a letra minúscula, é porque ela está continuando a frase do enunciado. Às vezes, ajuda você ler ali as últimas palavras e juntar. Quer ver um exemplo? Defende um projeto no qual copiava o modelo haitiano de emancipação negra. Entendeu? Aí você vai ler todos com o no qual antes para poder fazer mais contexto na sua cabeça. Então, vamos lá. Esse projeto que Joaquim defendia, copiava o modelo haitiano de emancipação negra? Não. Né? Se você não sabe qual é o modelo haitiano de emancipação... Se você não sabe qual que é o modelo haitiano de emancipação negra, eu tenho uma péssima notícia para dar para você. Você tem que estudar mais um pouco. Tô brincando, gente. Eu vou explicar. A Revolução do Haiti é um modelo de emancipação negra, né? Que vai de encontro a tudo que ele colocou ali. Ou seja, é tudo que ele fala que não pode ser, porque é uma rebelião escrava, né? De escravizados que saíram matando todos os brancos da ilha e jogando todo mundo para ir embora. Eles fizeram uma revolta contra os senhores e tomaram o controle da ilha e declararam a sua independência diante da exploração francesa, né? E é isso que o Joaquim Nabuco não quer. Então, professora, eu não sei, agora você sabe, tá? Por favor. Aí tá errado por causa disso. A letra B, incentivava a conquista de alforria por meio de ações judiciais. Não. Eu já vim aqui com a minha resposta. É no parlamento. O parlamento é legislativo, né? E ações judiciais está no teor do judiciário. Então, não tem nada a ver com entrar com ação na justiça, né? Processar o senhor de escravo. Ele não está falando isso aqui, não. C, optava pela via legalista de libertação. Opa, eu ouvi legalista? Né? O parlamento, eu acabei de falar isso, é legislativo, ele cria leis, ele legaliza, formaliza as coisas. Logo, é a minha letra C. Eu vou ler a DAE só pra gente tirar a dúvida, né? Pra você dizer que eu tô enrolando vocês, que tinha outra certa lá. Letra D, priorizava a negociação em torno das indenizações aos senhores. Essa letra D é ótima porque ela tem uma outra dica muito boa para passar para vocês. Olha o que acontece. É muito comum nas questões do Enem, sabe aquela coisa de você ficar entre duas alternativas e você nunca saber qual que é certa, qual que é a menos certa? Por que isso acontece? Porque às vezes ele coloca uma informação que é verdadeira, mas que não é o que a alternativa está pedindo. Acompanha aqui comigo. A minha alternativa, que é a opinião do Joaquim Nabuco, que está no texto da alternativa. Essa informação sobre negociação em torno de indenização aos senhores, de fato, existiu. Houve muita discussão no parlamento, né? Muitos políticos diziam e acreditavam que a abolição podia até acontecer, mas os senhores de escravos tinham que ser indenizados. Talvez até o Joaquim Nabuco defendesse isso. Talvez as próximas 2 páginas depois desse trecho seja do Joaquim Nabuco falando que tem que indenizar a senhora de escravo. Mas isso não está escrito nesse texto.
Então, não importa se a informação é completamente verdadeira. Ela não responde a minha questão. Uma coisa é a informação ser verdadeira, outra coisa é ela ser verdadeira e responder minha questão. Deu para entender? Então, não é. Ele não fala disso no texto. Eu vou ter um conhecimento meu prévio ali, que às vezes vai querer me enganar, mas eu não vou usar ele nesse momento. E a letra E antecipava a libertação paternalista dos cativos. Gente, uma libertação paternalista é exatamente o contrário de uma coisa pela força da lei. Paternalista é o senhor de escravo falar assim, ô, coitado, né? Explorei esse rapaz aí por 45 anos, acho que já deu, vou deixar o menino ir. Vai, meu filho, vai. Não, né, gente? E o próprio Joaquim Nabuco coloca isso daí. É uma coisa formalizada, legalizada. Então, a nossa alternativa correta é a letra C. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se ficou dúvida, pode comentar, que de vez em quando eu vou ficar olhando aqui para ver se tem alguma pergunta, tá? E daqui a pouco... Não, daqui a pouco não, né? E em breve vai ter mais vídeo para vocês aqui no canal. Um abraço!